Eu levei um bom tempo desde que me foi oportunizado conhecer o tema, refletindo sobre a associação entre a alegria e a mediunidade. E eu levei muito tempo refletindo sobre isso, porque se pararmos para pensar, não é tão comum essa associação. É mais comum que tenhamos, na verdade, uma associação entre o tema mediunidade e as preocupações em relação a esse tema. Preocupações de ordem: será que é realmente mediunidade? Será que não é algum processo anímico, algo da própria alma? No caso das crianças e dos adolescentes, como nós estudamos um pouco mais cedo, será que existe algum outro componente, algum transtorno, algo que precise também ser investigado? Será que essa mediunidade chega à vida desse ser na infância, na adolescência, e depois ela não retornará de forma positiva, ostensiva? Ou será que ela continuará a florescer ao longo da vida desse indivíduo? Muitas são as pessoas que já me procuraram ao longo desses anos. Eu tenho hoje 32 anos e desde que me tornei espírita, as pessoas não podem encontrar um espírita que leva a sua lista de dúvidas, não é mesmo, para perguntar. E várias pessoas já falaram comigo sobre esse tema, até mesmo no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, muitas vezes querendo uma fórmula, uma forma fácil, mágica de retirar a mediunidade, exatamente pelo estigma ainda existente de que o médium sofrerá, de que será um problema na sua vida, de que ele não conseguirá fazer as coisas tranquilamente como o faria se não fosse portador dessa faculdade. E é assim que, ao refletir ao longo desses últimos meses sobre a associação entre a mediunidade e a alegria, foi passando pela minha mente todas essas dúvidas, todos esses depoimentos, a preocupação das pessoas que começavam a perceber algo ali aparecendo, uma sensibilidade maior, pessoas que às vezes tinham pouco conhecimento doutrinário espírita e falavam: eu não sei o que está acontecendo, eu não queria que isso acontecesse, eu já tenho problemas demais. Já não basta o problema dos encarnados, agora também terei de me haver com o problema dos desencarnados. Como eu posso avisar que eu não quero isso para mim? E assim, meus amigos, a primeira coisa que talvez seja necessário refletir é sobre o que realmente significa a alegria que desejamos associar à temática da mediunidade. Porque a alegria que o mundo nos convida a gozar, a aproveitar, o carpe diem que o mundo tem nos convidado a usufruir, será aquela mesma alegria que a boa nova, que o evangelho, que a boa notícia do nosso Mestre Jesus tem nos convidado há mais de 2000 anos? A alegria que a doutrina espírita, enquanto revelação prometida, nos convida a usufruir, será a mesma alegria que o mundo tem nos apresentado através das redes sociais, dos likes e de tantas outras plataformas que vão nos apresentando um estado de gozo, de prazer, de aproveitamento, de férias, como se nós só pudéssemos ser alegres sob certas condições sociais, certas condições financeiras, um certo descanso, um aproveitamento da vida material, das oportunidades materiais. E realmente, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista da quantidade de seguidores, da quantidade de likes, sob o ponto de vista dos aplausos, do reconhecimento do mundo, talvez seja mesmo desafiador associar a mediunidade, a vivência mediúnica, porque sabemos que sejamos espíritas ou não, tenhamos estudado a codificação ou não, poderemos ser médiuns. A mediunidade, como já foi repetido várias vezes nesse congresso,
e está muito bem explicado nas obras da doutrina espírita. A mediunidade faz parte da história da humanidade desde há muito, com diferentes nomes, com diferentes médiums, com diferentes utilizações, sem muito estudo, sem muito direcionamento, certamente, mas já estava e continua. Não está circunscrita a nenhum grupo, a nenhuma seita, a nenhuma filosofia, a nenhuma ciência. É uma oportunidade derramada na humanidade para a nossa própria ascensão, para esse intercâmbio entre os dois planos da vida, visto que nós fazemos parte destes dois planos da vida. Mas o fato é que em um capítulo do livro Boa Nova, que não está destinado tão diretamente ao nosso tema de hoje, mas que passa por ele, o capítulo 12, chamado Amor e Renúncia, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. E esse capítulo nos apresenta aquela passagem que inaugura todo o trabalho, todo o apostolado, o messianato do nosso Mestre Jesus, que é o momento em que nas bodas de Caná, Jesus viria, sob orientação, para não dizer ordem, de sua mãe Maria de Nazaré, transformar a água em vinho, posto que o vinho daquela festa, que precisava durar dias, porque essa era a tradição da época, e toda uma importância era dada a isso, e então Jesus, precisando respeitar a orientação da sua mãe, ele vai transformar a água em vinho. E num determinado momento, mais tarde, tempos depois, Jesus, numa conversa com Simão Pedro, será questionado por Simão Pedro, exatamente por realizar algo para uma festa mundana. Não estaria ele ali, ele que já havia dito que não vinha destruir a lei de Moisés, mas como ele inaugura a sua tarefa tão importante a partir de algo que aos olhos de muitos não seria muito bem um feito espiritualizado. E Jesus faz uma pergunta que parece, sob o meu ponto de vista, responder tudo aquilo que para mim pairava como dúvida sobre o nosso tema de hoje. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo? Observemos que a alegria que Jesus, em toda a sua passagem pela terra, em todas as anotações evangélicas, acrescentaríamos em todas as epístolas de Paulo, ainda em Atos dos Apóstolos, ainda nas obras mediúnicas que temos tido a oportunidade de identificar como obras mediúnicas espíritas, cujo conteúdo corrobora, casa muito bem com os princípios da doutrina espírita, o tempo inteiro. Toda a alegria que ali é proporcionada, que ali é valorizada, enquanto verdadeira alegria, é essa que nessa pergunta muito bem foi resumida. A alegria de servir a um amigo. Quando bebemos dessa alegria, fica fácil compreender a diferença entre a alegria do mundo material e aquela outra que pode ser usufruída no mundo material, mas é imperecível. Qualquer um de nós que aqui esteja agora, tenha ou não mediunidade ostensiva, se já teve a oportunidade de verdadeiramente servir a um amigo, mesmo que esse amigo fosse um desconhecido, de transformar por alguns instantes o dia de alguém, de consolar alguém em desespero. Só de rememorar essa ação nesse momento agora, há de convir comigo que essa alegria retorna aos nossos corações, aquece as nossas almas. As alegrias puramente materiais, elas são passageiras. Então, aquela pessoa que teve tantos seguidores e tantas curtidas,
Sente a vontade de ter mais e mais para que ela tenha certeza de que é valorizada, de que é especial, de que é importante. Então não é uma alegria profunda, é uma alegria que causa dependência desse retorno de fora, dessa valorização de fora. Mas a alegria silenciosa, que às vezes não tem sequer uma testemunha, aquela em que nós somos os servidores, os que auxiliam, os que consolam, os que esclarecem, essa alegria, ela é imperecível. Não há tempo, não há distância geográfica que nos retirem essa alegria. Não há situação social, econômica, não há prova, não há desafio que retire de nós essa alegria. Ela segue conosco. Imaginemos Chico Xavier, uma referência para todos ou para quase todos nós. Para mim, uma grande referência. Imaginemos a vida desafiadora, árdua, de testemunhos desde a sua infância até os últimos dias da sua vida, muito frágil. Tantos embates, tantos sofrimentos de variadas ordens, físicos, a perda afetiva, o afastamento afetivo de várias pessoas da sua família, as responsabilidades por ele assumidas, a impotência daquele que foi instrumento para curar tantas pessoas e ao mesmo tempo não foi capaz, não teve a possibilidade de curar alguns dos seus familiares e foi cobrado por isso pelo seu pai, por exemplo. Vocês, meus amigos, acham que as verdadeiras, as reais alegrias do médium Chico Xavier estiveram no reconhecimento externo? Estiveram nos aplausos, nos títulos? Estiveram, talvez, nas capas de jornal à época? Ou será que a alegria que Chico Xavier pôde beneficiar-se na sua mediunidade, aquela que ele levou para além túmulo e que segue ainda hoje com ele, será que essa alegria não estará naqueles momentos em que chegava uma mãe tão desesperada, tão desesperançada, com aquela dor física, aquele vazio existencial, diante da ausência de um ser tão amado? E então, pela permissão do alto, pela permissão da espiritualidade, porque, como ele repetiu muitas vezes, o telefone toca de lá para cá. Ele tinha a permissão, através dos recursos mediúnicos, de ser instrumento de uma carta que desse notícias sobre aquele filho. Para que aquele filho pudesse dizer: mãezinha, eu estou aqui. O vovô manda um abraço, a tia manda lembranças. Haverá, meus amigos, maior alegria na terra do que consolar, do que levar esperança, confiança, fortificação a alguém que estava muitas vezes pensando em desistir da própria vida. Ou tantas e tantas pessoas, tantos e tantos médiuns que eu mesma pude conhecer e pude acompanhar, trabalhando anonimamente nos cadinhos das casas espíritas, dos interiores das cidades ou das cidades grandes, das capitais, que após um dia de trabalho, um dia cansativo, recolhem-se àquele grupo à noite e ali se tornam instrumentos de esclarecimento. Instrumentos para que aqueles espíritos, muitas vezes, décadas e décadas, renitentes, com o objetivo de vingar-se, ou tantos outros que nem sabem que já desencarnaram, e são então conduzidos pela espiritualidade superior. E o médium psicofônico, psicográfico, tem então a oportunidade de tornar-se instrumento, de receber a aproximação desses espíritos para que, através da sua aparelhagem, consigam comunicar das suas dores, falar das suas aflições, falar da sua rebeldia, expressar o que precisava de espaço, o que precisava ser escutado. E só pelo fato desses espíritos terem essa oportunidade,
antes mesmo que o processo de esclarecimento e de conversa tivesse lugar. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda, nos diz Ivone do Amaral Pereira, o simples fato de ser esse instrumento para que alguém que está em além-túmulo tenha condições de se expressar, já é um ato de ajuda, de caridade. Aquele que muitas vezes, tamanho o seu desespero, tamanha a monoideia, a repetição das mesmas ideias por tanto tempo, já tinham a sua cognição, o seu pensamento tão desequilibrado, cristalizado, que às vezes nem conseguiam falar com palavras compreensíveis, mas aquele choque, aquela aproximação, com a aproximação de um perispírito bem organizado do médium, já era um recurso terapêutico, aqueles espíritos. Eu me recordo muitas vezes de estar com um grande amigo meu, Lucas Ramos, médium ostensivo, nas sextas-feiras, no sábado, e a reunião mediúnica que participávamos era no domingo pela manhã, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. E ele ia me falando na sexta e no sábado, já percebendo a aproximação de um espírito assim, de um espírito assado, e contando para mim que ele ia sentindo dificuldade, às vezes, de identificar o que era dele, o que era do outro, que muitas vezes vinha uma raiva e de repente ele percebia que não era dele, que era daquela aproximação, daquele espírito que já o acompanhava para o trabalho do domingo. E quantas vezes, depois de escutar esses relatos, eu pude conhecer no domingo de manhã, através da mediunidade do meu amigo, a história, muitas vezes repleta de dores, de feridas, daquele que parecia o algoz, mas que era a vítima. Daquele que parecia alguém tão rebelde, alguém devotado ao mal e era um ser em sofrimento. E através desse recurso abençoado que é a mediunidade, era possível servir aquele que ainda não era um amigo, mas que viria a ser. E se eu, que não tenho mediunidade ostensiva desse campo, ficava alegre, ficava feliz, percebendo o transcurso das comunicações, quantas vezes mães da espiritualidade cantaram músicas de ninar para os seus filhos rebeldes. E por mais que as doutrinações e os esclarecimentos tivessem valor, era aquela música tão antiga que falava aos seus corações e retirava aquela carapaça que os defendia de todo e qualquer sentimento. E se isso me proporcionava e me proporciona ainda hoje tamanha alegria, qual não será a alegria dos médiuns ostensivos, diretamente utilizados para que Deus mais facilmente, mais diretamente console, esclareça, abençoe os seus filhos. Filhos estes que estão mergulhados no amor divino, mas que não conseguem identificar tal amor. E necessitam de outras criaturas, de outros irmãos, para melhor captar todo esse amor divino que jamais nos abandona, do qual jamais estamos fora, mas sempre dentro, mesmo que não o percebamos. E enquanto leio alguns livros sobre a mediunidade, especialmente de Ivone do Amaral Pereira, como o livro A Luz do Consolador, em que ela conta um pouco da sua biografia, como os livros Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, obras que consideram imprescindíveis para os médiuns, especialmente os médiuns ostensivos. Porque ali vemos o testemunho dessa mulher notável, gente como a gente, não tão distante evolutivamente, um espírito que relata as suas quedas, as suas dores, as suas dificuldades, mas que tem a boa vontade sincera dos que desejam soerguer-se, caminhar como ela fez. E então, na introdução do livro Recordações da Mediunidade, ela nos fala que naquele momento da sua vida, e essa data
dessa introdução é de 1966, de que todos os seus fluidos já se esgotavam, de que o seu perispírito já estava cansado, esgotado. Mas ela nos falará também nessa obra que, apesar de todos os desafios que ela colhia, desafios de solidão, desafios de incompreensão, desafios de ordem física, todos plantados, semeados ontem por ela mesma, e que agora ela colhia sob a misericórdia dos seus orientadores espirituais, tendo na mediunidade o recurso divino para o seu soerguimento. Ela nos dirá que, apesar de todas essas dificuldades, todos esses desafios, todas essas dores reiteradas, das quais ela pouco noticiava, pois dizia Chico Xavier que Ivone do Amaral Pereira era uma heroína silenciosa. Mas ela diz que os seus momentos de maior felicidade, que os seus momentos de maior alegria foram proporcionados pela mediunidade. Porque Ivone do Amaral Pereira já conhecia a alegria de servir a um amigo, de tal forma que espíritos considerados obsessores de outras pessoas, que desejavam se vingar, que eram muitas vezes os nomes passados a ela para que fizesse orações intercessórias a benefício do obsidiado. Ivone, muitas vezes, ali na sua casa, sem mesmo o recurso, o apoio de um grupo que pudesse auxiliá-la, como aconteceu em tantos momentos da sua vida, ao rezar, ao pedir, ao ler o Evangelho segundo o Espiritismo, solicitando bênçãos, misericórdia, perdão, recebia a visita desses espíritos que começavam a acompanhá-la, a estudar com ela, e ela nos diz, se tornaram grandes amigos, e ela guardava a certeza de reencontrá-los no além-túmulo. Caminhando agora para o final desse primeiro momento, vejamos uma oração que está na introdução do Recordações à Mediunidade, quando Ivone nos diz que naquele momento da sua vida, ela já poderia dizer ao Criador: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste, como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado, a chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados, para desenvolver e aplicar. Eu te devolvo no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, conforme a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela, a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo, para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Que todos nós, meus amigos, possamos, como Ivone um dia, agradecer a bênção dos recursos que nos foram depositados, dos talentos mediúnicos, mais ostensivamente ou não, sabendo que servimos aos amigos e aos que um dia serão os nossos amigos. Como diz a música, que nós possamos voltar os nossos corações a Deus e dizer: ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor,
inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar. Fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Muito obrigada a todos e até daqui a pouco.